Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de João 2, de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Com uma corda, fez um chicote e expulsou a todos do templo, e com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui estas coisas. Parai de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos então se lembraram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Perguntaram os judeus: que sinais nos mostra para agir assim? Jesus respondeu-lhes: podeis destruir este templo, que em 3 dias eu o levantarei de novo. Disseram-lhe os judeus: 46 anos durou a construção desse templo, e em 3 dias tu o levantarás? Mas ele se referia àquele templo que é seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que havia dito. Isto é, do que havia dito, e creram na Escritura e na palavra que ele havia dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje vem nos falar do zelo pela casa de oração. Hoje o Senhor vem nos ensinar um caminho para fazermos junto com eles, para termos felicidade sem limite. Mas, sobretudo, o Senhor vem nos dizer desse templo, que ele encontrou no templo. Quer dizer que ele encontrou dentro do templo pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, cambistas e suas bancas. O templo havia virado mercado, havia deixado de ser casa de oração, porque essas pessoas eram comerciantes, mercadores. Então, para eles o mais importante não era o Senhor ir para o templo fazer oração. O mais importante para eles era ir para o templo fazer comércio. Era vender para eles aqueles animais para serem ofertados. Isso era o mais importante. E aí Jesus vem falar para eles, vem expulsar eles do templo. Ele faz um chicote de corda, tece na hora, derruba as mesas e pede para que sejam retirados os animais dali. E ele relembra eles do lugar da casa ser casa de oração. Esse é o principal, é o objetivo principal da casa do Senhor, é ser casa de oração, casa de partilha, casa de amor. Uma casa onde buscar o reino de Deus é o mais importante. E é interessante que o Evangelho vem nos questionar, assim como esses judeus perguntaram a Jesus: que sinal tu nos mostra de agir assim? E Jesus, falando dele, diz: podes me destruires, que em 3 dias eu ressuscitarei. Eu me levantarei de novo.
porque os olhos deles estavam muito voltados para o material. E Jesus nos chama para voltarmos os nossos olhos para Ele, para os céus, para o espiritual. Hoje o Evangelho nos convida para isso, para tirarmos os nossos olhos do material e voltarmos os nossos olhos para as coisas de Deus, para o Senhor. Mas hoje o Evangelho também nos convida, nos convoca para termos zelo pelas coisas de Deus, zelos pelas coisas do Senhor, para não nos deixarmos levar pelas nossas necessidades materiais. Então hoje o Evangelho nos convida para acreditarmos que a igreja existe para o nosso bem. Ela existe para nos conduzir a esse reino dos céus. Então não possamos esquecer que nós somos igreja vivas, somos templos de Deus. Então que possamos nesse sábado celebrar isso, que nós somos templos de Deus, somos a igreja viva. E devemos ter zelo por isso. Devemos ter zelo pelo templo material, mas também pelo templo que somos nós, templo de Deus, que somos chamados a viver essa comunhão fraterna. Esse é o sinal do reino no mundo. Viver a fé em Cristo é nos unir como os irmãos. E é isso que nos faz igreja viva. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos conduza para isso, para esse zelo com as coisas de Deus. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.